No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quem é La Signora e o que nós sabemos sobre ela. Podemos começar falando de alguns fatos. Pela cutscene que a gente tem em Mondstadt, a gente recebe a informação de que ela é a oitava dos 11 Fatui. E também podemos perceber pelo jeito que ela fala com o Venti, o total desprezo e ódio que ela tem por ele. Na cena em questão, ela começa o chamando de roedor que comanda Mondstadt e que ele fica indo atrás de sobras, diminuindo como Arconte e agredindo Bardo diversas vezes. Ó o pau quebrando, pá, eita porra! Briga na baixa, pá! Já na cena em Liyue, ela fala uma frase bem interessante quando a vemos perto do Zhongli. A frase é a seguinte: eu imagino que deva ser difícil de esquecer quando você ficou olhando, incapaz de fazer algo, enquanto algo precioso era roubado do seu amigo. E sim, ela tá se referindo à cena que eu falei anteriormente com o Venti. Mas será que é só isso? Em Inazuma, descobrimos durante a luta com a senhora o seu verdadeiro nome, Rosalind Krushka Lohifalter. E eu espero estar falando isso certo, então mil perdões. Quando a gente pensa no nome Rosalind, a gente pode assumir que é um nome bem comum em Mondstadt, mas a gente também pode ver que Rosalind tem a ver com rosas, e rosas são a temática do cabelo dela e também das roupas, que tem vários detalhes em formato da flor. Então pode ser uma inspiração para o nome dela. Durante a luta de boss, que ela em Inazuma vira um boss semanal, a gente também pode ver que a máscara dela fica com o formato de uma mariposa, de uma borboleta, porque Lohifalter, mil perdões se eu estiver assassinando o alemão, na verdade, basicamente significa a borboleta em chama. E é exatamente na luta de boss dela, nessa cena em Inazuma, que nós temos a chocante descoberta de que a teoria de muitas pessoas nos fóruns da MiHoYo era verdadeira. Sim, La Signora é a bruxa carmesim e tem a sua história contada nos seus artefatos. Pra gente saber mais sobre essa história, a gente tem que abrir a parte dos arquivos, ir nos artefatos e ir no da bruxa carmesim. Quando a gente tá falando sobre a flor da bruxa, tá falando o seguinte: uma espécie comum de flor. É curiosamente capaz de resistir às chamas da bruxa carmesim. Uma crise de séculos atrás destruiu toda a esperança de que a donzela visse o futuro prometido a ela. Aqueles que lhe eram queridos, seus dias passados e seu futuro brilhante, tudo se foi. Das cinzas nasceu a bruxa carmesim das chamas, e ela queimou sua dor com o fogo. No entanto, essa flor permaneceu resiliente, macia e úmida. Talvez tanto as dolorosas quanto as belas lembranças fossem dois lados da mesma moeda. Aí a gente passa para a pena ardente da bruxa, que conta o seguinte: as terras onde pisava ficavam queimadas e devastadas porque ela tinha escolhido o caminho do fogo infernal. Apesar de suas chamas tocarem apenas monstros e demônios, quando o fogo se avistava perto, as pessoas fechavam as portas e janelas para a bruxa das chamas carmesim não entrar. Mas ela não se importava. Novas esperanças nasceriam dos fogos que queimavam as dores da gente. Ela não precisava de compreensão, consolação ou simpatia das pessoas. Os únicos que a entendiam sem ela proferir uma palavra eram os passarinhos que pousavam do seu lado. Fim dos tempos da bruxa. Um relógio Hydro especial dado à bruxa carmesim antes de ocorrer a calamidade. Naquela época, ela ainda era uma donzela e ainda não tinha embarcado em sua jornada. O relógio especial de água, um ciclo, era o tempo necessário para terminar os seus estudos na Academia de Sumeru. Quando a contagem regressiva terminou e ela voltou para sua terra natal, o seu antigo dono tinha se tornado uma vítima da crise. Seus primeiros anos de vida acabaram, nascia então a bruxa carmesim das chamas, e com ela, a Era da Destruição. O relógio foi testemunha dos dias dos monstros e da dor que eles causavam até que todos foram queimados. Chamas do coração da bruxa. A bruxa carmesim das chamas caminhou sobre a terra, queimando monstros e os transformando em cinzas. Rumores contam como ela mesma sacrificou seu corpo mortal para se tornar a encarnação do fogo líquido. Todavia, no seu coração de donzela sempre reinou o amor e a saudade, até que um fogo queimou essa bonita e ternurenta parte do coração da jovem.
e assim ela se tornou uma bruxa cuja história era repudiada até pelos historiadores. E o chapéu abrasador da bruxa. Para a bruxa Carmesim das Chamas, esse chapéu foi como um escudo que a protegia contra as distrações ao seu redor. Ela passou anos buscando conhecimento que permitiu que ela concentrasse em melhorar as suas habilidades pyro. Em combate, ela não precisava prestar atenção aos monstros se desintegrando em chamas. E ao olhar para o reflexo de água, pôde não ver o seu rosto queimado pelas chamas. E assim, a bruxa Carmesim continuou ardendo, não olhando a extensão da devastação que provocara. Caerina foi uma civilização sem deuses que prosperou com o uso de alquimia. A ganância do alquimista Gold levou ao cataclisma que ocorreu 500 anos atrás, transformando toda a população em monstros do abismo que invadiram toda Teyvat. Mondstadt enviou a sua linha de frente com os Cavaleiros de Favonius, liderados pelo grande mestre Arungolin, além de vários outros soldados. Entre eles estava Rostan, que morreu durante o conflito. Rostan era o soldado e amor de Rosaline antes dela se tornar a bruxa Carmesim, que deu pra ela o relógio de Hydro quando ela foi estudar fora em Sumeru. Porém, após voltar da sua expedição para Sumeru, a Rosaline se viu sem seu amado e foi assim que ela decidiu se tornar a bruxa Carmesim. E foi a luta contra os monstros em Caerina que levaram dela o seu amado. No entanto, com o contínuo aparecimento dessas criaturas do abismo, os deuses interviram e destruíram Caerina. Inclusive é a cena da Lumine correndo, né, que a gente já conhece. A Rosaline entende que isso podia ter sido feito muito antes, sem o sacrifício das vidas humanas e sem a perda do seu amado, e passa a culpar todos os deuses e ter dúvidas das suas intenções e para que eles realmente servem. Isso explica o porquê ela tem um ódio tão grande do vento. Enquanto a mesma estudava em Sumeru, ocorreu o cataclismo, onde seres do abismo invadiram toda Teyvat, e nesse conflito seu amado morreu e o deus da sua cidade, da sua terra, não fez absolutamente nada. Então ela passou a odiar e não acreditar nele em nenhum outro deus. Durante a luta em Inazuma, ela menciona inúmeras vezes Pale Flame, que também é um conjunto de artefatos. Cada artefato desse set conta em sua história o alistamento de um dos fatui. A história da La Senhora está na flor desse set. E no arquivo do conjunto Chama Pálida, no artefato de flor, nós temos as seguintes informações. Você me surpreende, você tem apenas um corpo humano, como é possível ter uma força dessa? Você diz não ter mais lágrimas para chorar e nem sangue para derramar, mas isso se deve a ter enchido seu corpo com fogo. Apesar de seu corpo estar coberto por ferimentos, apenas chamas flamejantes saem de seus olhos e feridas, como um ferro fundido. Estamos nos afastando do assunto. O motivo para eu ter seguido a fumaça e encontrar você é porque eu quero negociar com você. Permita a majestade apagar as chamas flamejantes que tanto atormentam você. Que tal? O primeiro fatui deu poder a uma jovem mulher cuja vida estava prestes a acabar. E ela, através de sua imaginação louca, viu uma linha entre o passado corrupto e o futuro limpo. Eu entendi, então, que o gelo glacial tome o lugar do meu passado apagado e apague todas essas chamas. Que a escuridão da corrupção e a dor do mundo, as pessoas e bestas pecadoras sejam todos purificados por esse gelo. Todavia, uma chama branca continuou acesa em seu coração. Você e sua Tsaritsa compartilhamos do mesmo objetivo: purificar a origem do caos do mundo, todos esses deuses idiotas e cegos e o abismo com toda a sua corrupção. Muito bem, eu farei tudo o que puder para que nós possamos atingir esse nosso objetivo comum. Mesmo que eu vista uma roupa branca, da cabeça aos pés, as cinzas da morte que restarão mancham cada pedaço do meu ser, e isso nunca poderá ser limpo. Com isso, sabemos que seu poder Cryo foi concedido pela Tsaritsa e que também ele é uma ilusão, ele não é realmente dela. E também temos a confirmação, mais uma vez, que o objetivo da Tsaritsa se alinhava ao de Rosaline, ou seja, acabar com todos os deuses, reforçando que em breve teremos sim uma guerra contra a Celestia e a deusa misteriosa. E aí, gente, vocês gostaram desses vídeos? Vocês já sabiam de tudo isso? Muito da lore de Genshin está nos equipamentos, no que está nos arquivos, em relação a todos os itens que você pega no jogo. Então, se você é uma pessoa muito interessada nisso, não tá querendo esperar a Mariana soltar vídeo, é uma boa você sempre tá fazendo uma leitura disso, porque com certeza você vai criar 1000 teorias na sua cabeça. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que jogam Genshin, compartilhar nos grupos de Genshin. Enfim, se inscreve aqui no canal, que significa muito, muito, muito pra mim. Temos vídeo todos os sábados, e se tem qualquer coisa da lore de Genshin que você quer saber, basta procurar aqui no canal, porque é muito provável
muito provável que eu tenha feito um vídeo sobre isso se você não tenha visto ainda. E é isso, gente. Um grande beijo. Tchau! É chique, né? Eu tô até arrepiada.